mecanismos para saltar obstáculos. Né? Tem um negócio chamado Congresso de Comissões. Então ele substitui o conjunto das reuniões em uma sessão apenas. O presidente convoca, alguns minutos depois os deputados se reúnem na sala, debate e aprova. Então, aí vem o plenário e, no máximo, com regime de urgência, com 12 horas de discussão, se houver gente contra. Mas isso é possível vencer, particularmente quando há um movimento social a favor da aprovação. Porque aí não fica só um embate entre os partidos, entre os deputados, mas a sociedade pressionando aqueles que resistem à aprovação. Certamente lá terão os que vão resistir, porque existe uma representação forte na Assembleia dessa elite que nunca admitiu direitos. Saiu de lá outro dia um deputado eleito prefeito de Prudente que se deu o direito de fechar a rodovia para o MST não fazer um ato na praça pública do presidente Prudente. Quer dizer, contra a Constituição, contra tudo. Né? Portanto, a elite que costuma não respeitar o povo, os trabalhadores, que, como disse a Érica aqui, ela tem a tradição de usar o povo como um objeto, como um instrumento de lucro, né? Então, essa elite é capaz de tudo, inclusive de descaradamente tentar colocar obstáculo à aprovação. No entanto, quando a causa é justa e quando há pressão da sociedade, nós conseguimos vencer dentro da Assembleia. Então, a minha saudação e a nossa adesão a esse movimento, em nome do PCdoB, eu acho que a sociedade brasileira, o Brasil, precisa ser reestruturada, reconstruída. As instituições foram atrofiadas. Fala-se muito, mas nós estamos colhendo os frutos da política em vigor, que abandonou tudo. Era tudo mercadoria, tudo lucro, tudo a busca da liberdade para os poderosos. E agora a sociedade está colhendo os frutos dessa péssima política, que é a fome, a miséria, a exclusão, a violência, o desespero. Né? Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Nós precisamos da Defensoria Pública, mas dentro desse movimento, onde nós buscamos a defesa do Brasil, da democracia, dos direitos do povo, um país civilizado, desenvolvido, econômico e socialmente. É por esse caminho que a Defensoria Pública jogará um grande papel. E o Padre Júlio, né, deixará de ser aquele herói dos excluídos na porta da FEBEM, andando, entrando, arregimentando amigos para ajudá-lo a defender aqueles que não têm tido defesa através do Estado. Obrigado. Uma boa noite a todos. Sou Renato Simões, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e eu queria apenas fazer uma fala militante, um encerramento de um ato militante, para chamar a atenção para o problema de que, mais do que transformar a Defensoria Pública numa questão para o atual governo, nós precisamos transformar a Defensoria Pública numa questão para o Estado. No ano eleitoral, a Defensoria Pública precisa ser uma bandeira política da sociedade para qualquer governo, para esse e para os que virão, porque o momento político é um momento delicado para um projeto dessa natureza.
Quisera eu que um problema dessa complexidade tramitasse de fato nas 48 horas do que isso é possível, mas não é o provável. O provável é que nós tenhamos muitas dificuldades e por isso esse movimento não é um movimento pela criação de qualquer defensoria pública. É um movimento que tem um conteúdo a dar à defensoria pública para que nós não tenhamos, sob o manto do nome de uma defensoria pública, a continuidade e a acomodação das práticas que o Estado fez ao longo desses 14 anos. O que era provisório nas disposições transitórias da Constituição Estadual se tornou definitivo. O que era para ter assistência jurídica integral virou assistência judiciária. O que era para ser prestado por advogados do Estado virou um convênio para a manutenção e sobrevivência de milhares de advogados que não conseguem na sociedade sobreviver dignamente. E é contra a gambiarra do poder que nós precisamos de um movimento que seja consistente e permanente e que leve para as ruas, para as praças, para o debate político, para cada candidato ou candidata a governador desse Estado, a nossa proposta. Queremos essa defensoria pública e não aquela. Queremos a defensoria pública capaz de ser um instrumento fundamental para a garantia do direito constitucional de acesso à justiça. Para os pobres hoje, porque o nosso país precisa mudar. E para que a clientela da defensoria pública seja cada vez menor e um país cada vez mais justo e igualitário. Um abraço, bom movimento para todos nós. Vamos caminhando para o encerramento desse nosso ato de hoje e antes da nossa última fala, eu gostaria de dizer em nome do comitê organizador do movimento que a ideia e o que vai acontecer é a continuidade do movimento. Ele não para aqui, muito pelo contrário, ele só ganha força, novas ações vão ser definidas e todas as pessoas que quiserem participar e ajudar, procurem um membro do comitê ao final do ato, porque vai ser muito bem-vindo. E a gente tem um cadastro de vocês, quem não preencha, por favor, preencha para que a gente possa avisar todos das próximas ações. Bom, eu gostaria então de chamar para encerrar aí com chave de ouro o nosso ato, para a última fala, a Terezinha Franco, que é presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que foi um conselho que contribuiu muito e participou muito desse nosso movimento de hoje, bastante responsável pelo nosso sucesso aqui. Terezinha. Boa noite, é com muita alegria que nós encerramos esse encontro. Alegria de um lado e muita tristeza de outro. Eu gostaria de poder estar nesse momento, 21 horas, começando um outro movimento, começando um outro foco. Depois de pessoas notáveis que tomaram a palavra e fizeram as suas colocações, e que eu me sinto muito honrado por poder ter ouvido e aprendido de cada um dos senhores que se expressaram, e você teve a coragem, como um exemplo de juventude, que tem que se integrar violentamente na nossa sociedade para que todos participem. Desde a criança pequena até o adulto e até a terceira e maior idade, eu acho que todos temos que entrar numa luta ferrenha para defender esse projeto. Eu quero concordar absolutamente, de maneira radical, com o que a Edna falou, em que, absolutamente, eu como educadora, como psicóloga, como especialista em ciências sociais, presidente do CONDEP no momento, não aceito que o projeto de defensoria pública seja mais uma política compensatória, mais uma atividade que venha compensar deficiências anteriores. Ela tem que ter uma lógica estabelecida e extremamente clara que nós estamos defendendo essa ideia, por participação já em vários documentos, companheiros nossos do Sinto-Oeste, porque o cidadão tem o direito inerente a ser sujeito de direito. Não porque ele é carente, não porque ele vem de outros estratos da sociedade, ou por diferença de raça, etc. Por lógica do nosso movimento, ou nós mudamos algumas falas que, inclusive, foram colocadas aqui, ou nós vamos ter um grande fracasso no encaminhamento total do nosso trabalho. A lógica que deve basear é essa que a Edna nos aponta com muita clareza. Não é porque é pobre, carente, etc.
ele está fora das ações sociais e da proposição de políticas públicas que venham a dar a todos a proteção necessária, independente dos escalões, dos estratos sociais aos quais eles participam. Eu acho que é indispensável que nós coloquemos na base da defesa da Defensoria Pública algo fantástico que foi colocado pela Silvia Pimentel, minha grande companheira do Instituto de Proteção da Equidade e Promoção da Equidade. Se nós não tivermos na base da Defensoria uma qualidade diferencial de seres humanos, de propostas a curto, médio e longo prazo, será um instrumento fraco, vazio e pode ser, inclusive, fadado a um grande fracasso. Na base da Defensoria tem que estar uma coisa fundamental para o país chamada educação. Educação é o primeiro fator de inclusão social. E vejam os senhores, todos os senhores estão aqui, e senhoras, o que tem sido feito da nossa educação no país. Desde os 0 aos 6 anos, educação infantil, desde a educação fundamental, ensino médio, e depois do terceiro grau ou a universidade, ou o centro de tecnologia. Tem sido, diante do mundo, um grande fracasso a educação brasileira. Motivo pelo qual eu reafirmo isso e reforço essa posição, que as pessoas não estão tendo possibilidade sequer de visualizar os passos que devem dar para defender os seus direitos, porque a eles não é dado nem inicialmente princípios de letramento na língua portuguesa. E essa exclusão, que muitas vezes é mantida pelos próprios governos para interesses próprios, pode estar na base de dificuldades na implantação da Defensoria. O senhor pode dizer, mas o que a educação tem a ver com isso? Tem a ver tudo com isso. A qualidade educacional das pessoas que vão exercer essa função pública, que deve estar inserida numa rede de proteção. Defensoria não acontece se não houver uma rede para começar de confiança institucional. Por que nós temos que ficar com o pé para trás com projetos que entraram nesse 344, que você falou também, das entidades que trabalharam? Foi um processo, um projeto que eu quero nesse momento, na pessoa do Antônio Matheusoli, que é nosso companheiro do CONDEP, com quem nós discutimos N vezes essa questão. Por que esse projeto corre o risco de ser considerado alijado, separado, porque não foi feito pelo governo? E o que somos nós? Quem é a sociedade civil? O governo é algo que está implantando durante X tempo. A população, ela não vive com o relógio dos 4 anos. A população tem continuidade. De maneira que eu gostaria de fazer, ao encerrar, eu tive uma alegria e com tristeza, eu gostaria de começar agora essa marcha para o Palácio dos Bandeirantes, e não é demagógico que eu estou falando, juro para vocês. Não é absolutamente demagógico que eu falo do meu jeito de vida. Eu acho que é necessário que essa voz, esse público maravilhoso que aqui esteja, que por outros motivos não pôde estar presente até o fim, que a gente chegue às autoridades, e não só ao governador, à população, aos meios de comunicação. Os meios de comunicação precisam começar a discutir o problema da Defensoria Pública. Caso contrário, essa nova cultura ética que deve basear a justiça não acontecerá no Brasil, e a Defensoria Pública, sem ética e sem competência, não tem consistência para ligar. Felicidade a todos, muito obrigado pelo privilégio de ter. Dando um grande abraço na Lívia, que representa essa juventude na qual nós temos que colocar toda a nossa esperança. Muito obrigada. E a